Eu formei na Federal do Paraná e daí eu fiz a especialização bem no começo daquela regra que tinha caído do conselho, porque antigamente você tinha que esperar os 2 anos de formado para fazer uma especialização, então eu fiz a especialização logo depois, então essa foi uma coisa que aconteceu comigo. E eu fiz dentística numa época onde dentística ela era uma especialidade meio de quem não sabia o que fazer ou não tinha interesse específico. Então ela foi virar realmente mais tendência anos depois. E eu fiz mestrado daí em materiais dentários, que eu queria estudar bastante materiais, fazer pesquisa em materiais, e fui fazer o doutorado em dentística. Então esse processo foi o que eu fiz. Terminei o doutorado em 2005, talvez. E o meu pós-doutorado eu fiz faz mais ou menos 9 anos que eu fui para Nova York, fiz o pós-doc e daí eu acabei ficando como professor da Universidade de Nova York, que eu estou até agora. Né? Eu acho que o Brasil tem tanta faculdade, tanto curso e tanto dentista sendo formado que tem do melhor ao pior, né? As pessoas falam a odontologia brasileira é a melhor do mundo, mas ela também é a pior do mundo. Ela é os dois. Você tem tanta gente formando e tanta faculdade de todo patamar, todo nível, que eu acho que você tem uma odontologia muito de ponta, porque para talvez você se destacar no Brasil, você tem que ser muito bom. Consequentemente, a gente tem dentista brasileiro viajando muito exterior e se destacando no exterior, mas você tem o pior do pior também, que é o que você vê em todas as áreas da odonto, implante, orto, etc. Então, a maioria das vezes que eu vejo em curso, às vezes o aluno tendo dificuldade de técnica, não é a mão. Não é a mão, porque o dentista está trabalhando há 20 anos, então não é uma dificuldade técnica de habilidade. Mas o que eu vejo mesmo é que alguns dentistas eles não conseguem enxergar detalhe, não é que ele não sabe fazer o detalhe, ele não consegue enxergar. Então eu vejo que a magnificação ela dá muita diferença de um certo nível do bom para o ótimo. Até o bom, sem magnificação, eles conseguem. Do bom para o ótimo, normalmente, eu acho que tem muito a ver com o quanto você consegue enxergar, que o corante está sujando, que a resina passou do ponto. Isso é muito micro, né? E eu conheço muito amigo meu que trabalha com dentística só com microscópio, eu acho legal. Eu mexo muito o paciente, porque eu estou fazendo um dentinho, uma restauração, um micro, mas eu olho tudo, eu viro, né? Eu viro muito ele, eu viro muito a cara dele, eu olho muito, eu vejo muitos ângulos, que é estética. Aí eu volto pro micro, aí eu faço um pouco, eu olho de longe, aí eu viro ele um pouco de lado, eu olho. E se entrar e sair com o microscópio é difícil, você tem que entrar e terminar. E eu tenho muito esse lance do olhar de vários lugares, porque é estética, né? Eu olho a crista, eu olho micro, mas eu olho macro. Então eu prefiro trabalhar com lupa, mas eu entendo que tem muito profissional que fica só ali. E eu também fotografo muito, não a foto do microscópio, foto. E aí, se eu trabalho com microscópio, é impossível tirar o set do microscópio para fotografar e voltar. É impossível. Eu acho que você tem que escolher essas lupas que têm uma qualidade ótica melhor do que comprar uma lupa no AliExpress, por exemplo, que é uma lente mais plástica, não tem um cristal de qualidade. A primeira coisa é isso. A segunda coisa eu digo da pós-venda, né? Você precisa ter um acesso a mudar a lupa. Às vezes tem gente que muda a distância de trabalho, muda a magnificação, precisa devolver, precisa voltar, não se acostuma. Precisa ter alguém para ligar e alguém para dar esse suporte, porque eu mesmo no começo tive esse problema. Eu precisava ter tirado essas dúvidas. Às vezes aqui a inclinação, eu gosto de fazer um trabalho mais... eu gosto de trabalhar mais flat, menos inclinado. Apesar do meu braço ser longo, eu trabalho com o braço grudado, então a minha distância é curta, 30, 35. Então tem várias coisas que eu já sei. E isso, quem compra a primeira vez não sabe, né? Então, você preferia trabalhar um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Essa jogada, acho que tem que ter um suporte. Eu comecei na verdade, eu comecei há muito tempo, só que eu não consegui usar. Por isso que eu digo que o pós-venda da magnificação é importante. Que você compra, mas você precisa desse suporte, senão
a tua escolha foi errada, minha distância de trabalho da lupa que eu comprei primeiro foi errada. E eu não consegui usar, e ficou largada. E aí eu voltei à magnificação posteriormente, quando começou a ter um processo de pós-venda ou um serviço de acompanhamento. Depois que você tem a lupa, melhor. Porque não é só o quanto aumenta, né? Se você se acostuma com o flip ou não. Se você se acostuma com a distância de trabalho ou não. Se a postural que você definiu para a inclinação da lupa era certa ou não. Nunca tive problema cervical, eu não tenho. Então, eu bato mais na magnificação como uma forma de você visualizar ou potencializar o efeito final técnico e mais detalhes, etc. Mas eu entendo o postural porque muito amigo meu melhorou essa questão de dores, de cervical, de cansaços não só muscular, mas cansaço visual, etc., através da lupa. Tudo isso, às vezes, na hora da compra, se vê errado, ou o próprio dentista está nervoso, e ele não sabe, ele não coloca o paciente na posição certa para fazer a distância de trabalho, etc. Isso tem que ser visto no pós-venda. Então, eu já estou trabalhando há muito tempo, mas eu tive que largar porque eu não acostumei por uns anos. Aí eu voltei, que eu voltei mesmo faz um bom tempo, e aí eu fui aumentando a magnificação. Hoje eu estou em 6.0, mas eu comecei em 2.5, tive várias lupas. Mas hoje, efetivamente, eu acho que eu tenho que usar uma lupa mais de 6.0, 5.0. Eu acho que sempre começar no início é mais fácil, porque o dentista que trabalhou muito tempo com aquelas lentes de aumento, né, tipo garrafa térmica, ele tem dificuldade para se adaptar na lupa, por um vício muscular, etc. Então, quanto mais novo, em tese é melhor, ele se adapta melhor. Eu vejo isso nos Estados Unidos, né? Quando eu ensino faculdade, eles são obrigados a comprar a lupa já no primeiro dia de laboratório, quando eles vão para a prática. Eu acho que no Brasil começou a mudar muito pelos profissionais que estão trabalhando num nível técnico muito alto. Cirurgia, prótese, dentística. Esse pessoal começou a dar curso num nível muito alto de resultado. Eles começaram muito a bater na tecla de magnificar. Caso contrário, é impossível você chegar no resultado que ele está ensinando sem enxergar mais. E é o que a gente tem falado também em dentística, né? Eu dou curso de resina, mas se você quer ter resultado a partir de um certo ponto, é só com magnificação, não tem como enxergar. Então isso aconteceu na cirurgia periodontal, na prótese. E eu acho que essa parte de cirurgia periodontal, né, ela é muito ligada à magnificação. Eu acho que os perioimplantes, eles estão batendo muito também nessa técnica, que é muito delicado, ele é muito micro, né? Os próprios instrumentais, para quem trabalha com magnificação, são menores, são mais delicados. Então, acho que essas áreas são as áreas que aproveitam mais, mas em geral, se eu fosse orto, eu usaria também. Então, eu faço pesquisa em laboratório, para fazer amostra, eu uso magnificação.